Então, eu vou correr, ó. 1, 2, ou seja, 2 mais 2, 4. Eu vou correr a vírgula 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Desceu a vírgula. Na frente eu preencho com 0, que o espaço vago também preenchi com 0. Ficou o quê? 0,01 100. 0,0100. Aí eu falei pra vocês que os números, depois que a vírgula vem para frente, ó, os zeros que ficam depois, por exemplo, 0,20, 0,400, 0,0500. Esses zeros, quando a vírgula vem para frente do número, ó, esses zeros que vêm após ao número, eles podem ser descartados, ó. Aí aqui, 0,20 é o mesmo que 0,2. 0,4 é o mesmo que 0,400. 0,05 é o mesmo que 0,0500, tá ok? Ó, Pro, se eu deixar o zero, não tá errado, tá? Eu tô explicando a forma mais correta de você dar a resposta, tá? Se você passa a vírgula para frente do número, os zeros que vêm após a ele não contam, tá certo? Agora, outro exemplo. Se eu coloco aqui 50 hectômetros quadrados, tem quantos quilômetros quadrados? Aí eu vou uma casa para chegar em quilômetros quadrados. Só que 1 vezes 2 é quanto? 2. Então, eu conto 2 vezes, ó, a vírgula aqui, 1, 2. 0,50 ou 0,5. Tá certo? Eu acho que vocês conseguiram entender. Quem não conseguiu entender, me chama no privado que eu explico novamente, tá? Mas é a mesma lógica da outra tabela de conversão. A diferença é que, em vez de correr aqui 1, 2 casas, você vai correr de 2 em 2, tá? Se você não quiser colocar os palitinhos, você conta. Por exemplo, metros para centímetros. 1, 2 casas, 2 vezes 2, você multiplica o valor das casas por 2. E aí, você sempre vai achar a quantidade de vezes que você vai avançar a vírgula, tá certo? Eu vou fazer aqui com vocês alguns exemplos para esclarecer, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. 4,25 metros quadrados para decímetros quadrados. Então, eu vou lá na minha unidade de medida de metros e coloco 4,25. Eu quero 4,25 para decímetros. Então, eu não conto a casa onde eu estou, né, que eu já expliquei isso, sempre a próxima. 1. Aí, eu vou pensar assim, vou correr a vírgula uma vez. Mas lembra que se for elevado ao quadrado, você multiplica por 2. Então, eu corro a vírgula uma vez. 1 vezes 2, 2. Então, eu vou correr a vírgula, ó. 1, 2. Que valor eu encontrei? 425 decímetros quadrados. Vamos lá para 1000 milímetros. Vou lá em milímetros e coloco 1000. Para onde? Para os centímetros quadrados. Então, a vírgula está no final. De milímetros para centímetros, eu tenho quantas casas? Uma. Uma casa vezes 2, 2. Então, eu vou correr a vírgula quantas vezes? 2 vezes. 1, 2. Deu quanto aqui, Pro? 10,00. 10,00, zeros depois da vírgula, ó, pessoal. Também é a mesma coisa de você colocar aqui apenas 10, tá certo? Então, os zeros depois da vírgula, eles podem ser cortados. Só se vier assim, ó, 0,0, como eu mostrei aqui, 6. Aí, esse zero não pode ser cortado porque ele não tá depois da vírgula. Ele vem depois da vírgula, mas depois dele vem outro número. Mas se eu tenho 0,7 e o zero é o último, ó, pode ser cortado, certo? Então, zeros depois da vírgula, se eles estiverem no final do número, eles podem ser cortados, tá ok? 25 quilômetros quadrados, vamos lá para quilômetros. 25 quilômetros quadrados para decâmetros. Vamos lá. 25. 2 casas. 2 vezes 2, 4. Então, eu vou correr a vírgula quantas vezes? Eu vou avançar a vírgula
4 vezes. Então, a vírgula está aqui no final do 25, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4. Desceu a vírgula. Vamos lá preencher. 1, 2, 3, 4. Qual o número eu encontrei? 250 mil. Ó. Ó, por que aqui a senhora cortou? Porque isso aqui não é vírgula. Isso aqui é um pontinho para representar o número 250 mil. A vírgula ficou aqui no final do número, eu nem coloquei, ó. Porque a vírgula no final do número, eu já expliquei para vocês que ela não precisa ser colocada, não é isso? 105 decâmetros. 105 decâmetros para hectômetros. Decâmetro para hectômetro, uma casa. 1 vezes 2, 2. Então, a vírgula tá aqui, ó. 1, 2. 1,05 hectômetros quadrados. Nesse caso, eu já expliquei, eu não corto o zero, porque depois dele vem o 5. Só posso cortar o zero se ele vier no final do número, depois da vírgula, né? Os zeros depois da vírgula no final do número. 59,25 decímetros. 59,25 decímetros quadrados. Para centímetros. Vamos lá. Para centímetros. Então, decímetros para centímetros, eu conto aqui uma casa. 1 vezes 2, 2. Então, eu vou correr a vírgula quantas vezes, Pro? 1, 2. Parou aqui, encontrei o número 5.925. Vamos para o último exemplo, penúltimo exemplo. 21,926 hectômetros quadrados. Vamos apagar aqui. 21,926 hectômetros quadrados para metros. Hectômetro para metro, eu tô indo para a direita, a vírgula corre para a direita. Então, 2 casas para chegar. 2 vezes 2, 4. Então, eu vou correr a vírgula 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Gerou um preenchimento ali, a gente vai colocar aqui, ó. 21.926 e como aqui ficou vago, eu preencho com 0. E a vírgula foi pro final. Que número eu formei aqui, Pro? 219.260, tá? Centímetros, a gente não fez ainda em centímetros. Vamos fazer aqui. 2.421 centímetros quadrados para metros quadrados. Centímetros quadrados para metros quadrados. Se eu vou para a esquerda, a vírgula corre para a esquerda. A vírgula no número inteiro está no final dele, ó. Então, vamos lá. Centímetros quadrados para metros quadrados. Então, eu corro a vírgula quantas vezes? Vamos lá, centímetros. 1, 2. Eu vou correr 2 casas, 2 vezes 2, 4. Então, eu corro a vírgula, pessoal, 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Ficou o que aqui? Vírgula 2, 4, 2, 1. Existe esse número? Eu expliquei não, que não. Então, eu vou colocar 0, ó. 0,2421. Ó. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a essa conversão, me chamem no privado. Ainda continuando o conteúdo, sobre área, vamos estudar ali, que a gente já viu, a conversão da tabela, a partir da tabela, né? Eu até coloquei a tabelinha aqui de novo. E vamos estudar também algumas fórmulas de área, ou seja, como eu calculo a área de uma figura geométrica, tá? Então, o que é a área? A área leva em consideração 2 unidades ou grandezas, o comprimento e a largura. Para cada figura geométrica, existe uma maneira de calcular a área. Isso mesmo. Vamos estudar aqui algumas figuras geométricas. Hoje, vamos estudar o retângulo e o quadrado, certo? Hoje vamos calcular o retângulo e o quadrado.
as suas fórmulas, como achar a sua área, tá? E a tabela de conversão da área a gente já estudou. Então, aqui,